Fala aí, galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão, gente? Beleza? Deu para passar o carnaval na moral? Dar aquela descansada, não sei o quê? Espero todo mundo ter esse cuidado no carnaval, por favor. Vamos lá, vamos trabalhar, porque passou o carnaval, agora é hora de o ano começar, né? Esse ano, talvez, nem a gente pode usar mais esse argumento, né? Tipo, quem diria que a gente está passando por tudo isso, né, gente? Mas, enfim, vamos em frente. O que a gente fez na aula passada e o que a gente vai continuar fazendo nessa aula? Fundamentalmente tratando, tá, dos pontos centrais do conteúdo do sétimo ano que são indispensáveis para a gente emendar no oitavo ano. Tá? Então, a gente começou a aula passada fazendo um passeio geral sobre os temas que vimos no sétimo, o que a gente estuda necessariamente no oitavo. E hoje eu vou retomar um ponto que eu vou martelar com vocês. Falei com a galera presencialmente, né? O grupo que foi segunda-feira. Que eu vou retomar com vocês sistematicamente. Vou repetir. Sistematicamente. Então, essa aula, gente, é indispensável. Porque é a última aula que eu vou fazer apanhados do sétimo ano. A aula que vem já é a matéria do oitavo, Revoluções Inglesas. Vamos em frente. Então, preciso que fique muito claro o que é o antigo regime. Toda vez que eu falar, você vai estar tomando banho, antigo regime, absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Você vai estar jogando videogame, antigo regime, absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. É uma coisa que tem que estar no seu coração, na sua cabeça, no seu ser. Você vai tatuar absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Né? Brincadeiras à parte. Gente, é fundamental isso. Fundamental, real. Não é zoeira, não é papo de vendedor, não. Pelo seguinte, tudo que a gente estudou no oitavo ano, estava explicando, inclusive, para vocês na última aula e para a galera que foi o grupo presencial, né? Tudo que a gente estuda no oitavo ano se refere às revoluções burguesas. Ou seja, no final do século XVIII até meados do século XIX, ou seja, a gente está falando de 1750 até 1850, basicamente um século entre uma coisa e outra, é um período de crise do antigo regime, de ascensão da burguesia. A burguesia vai consolidar o capitalismo, vai se consolidar no poder. E por que o antigo regime é tão importante? Porque ela está em luta contra o antigo regime. Todo o conteúdo se refere a esse confronto entre burguesia e antigo regime. A burguesia procurando derrubar o antigo regime e estabelecer-se no antigo regime, representado pelo rei, pelo absolutismo, aquela coisa toda, reagindo naturalmente. Então, esse conteúdo, gente, é, assim, indispensável para a gente conseguir ter em mente, raciocinar o desenvolvimento desse processo como um todo, galera. Beleza? Então, vamos jogar slide aqui para a gente ter dimensão disso. Mas peço a vocês muita atenção nisso. É muito simples, a real é simples. Mas toda a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Napoleão, as revoluções liberais, Brasil, período joanino, a gente só vai conseguir entender os conteúdos do oitavo ano se a gente tiver em mente o que é o antigo regime. Porque o contraste é fla-flu, galera. É fla-flu. Oitavo ano estuda fla-flu. Não o futebol, mas assim, a disputa entre dois grupos fundamentais. O antigo regime, a nobreza, as práticas feudais, o mercantilismo, sangue azul, conde, duque, aquela coisa toda. Contra a burguesia, relações do dinheiro, comércio, desenvolvimento capitalista. Esse é o confronto fundamental que a gente estuda no oitavo ano. E é desse confronto fundamental que a burguesia vence e instala a sociedade que a gente tem até hoje, a sociedade capitalista. Por isso que é chave entender esse processo. Por isso que é chave, é essencial você entender o que é o antigo regime e como ele opera, quais são suas características. Porque, não falei para vocês que é fla-flu? Tudo que a burguesia vai trazer é diferente do antigo regime. Ela quer eliminar o antigo regime. Então, vamos com paciência. Mas é aquilo.
Antigo regime, absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Tatuado, tatuado, galera. Essa aí não dá para esquecer, real mesmo. Já é? Já é, tá bonito. Então, deixa eu jogar o slidezinho aqui, dar aquele delay, pá, mas acredito que vocês já estejam vendo aí. Vamos lá, vamos brincar do que é esse negócio, por que isso é tão importante, enfim. Deixa eu molhar o bico. Atenção, galera, olha só. O Antigo Regime é uma síntese. Ele resume a Europa da época moderna. Época moderna, como vocês estão vendo no slide, final do século XV até o século XVIII. Então, nesse período, na história europeia, como a gente resume os sistemas políticos que operavam na Europa dessa época, como a gente resume a cultura, a economia, como a sociedade estava organizada. Antigo regime. É um conceito. Tá? Essa palavra, inclusive, ela é originada mesmo pelos revolucionários franceses, tá? Da Revolução Francesa, a gente vai estudar isso, que diziam que tudo que veio antes dele era tal do Antigo Regime. A palavra acabou pegando, virou um conceito e a gente estuda até hoje a essa maneira. Tá? Mas, sei lá, a galera do século XVII, século XVI, ninguém se dizia, oi, eu sou Antigo Regime. Não faz nem lógico. Eu sou o regime. Quem chamou de Antigo Regime é quem vem depois. Mas, enfim, a palavra pegou, tá aí. Gente, olha só. As bases do Antigo Regime começam a ser fomentadas, começam a ser criadas no final da Idade Média, tá? Na crise do feudalismo. Então, para mim, rapidamente falar disso, eu preciso lembrar você o que era o feudalismo. Quando você fala feudalismo, aqui, ó, é isso que você vai imaginar. Aquela coisa, parece até um joguinho, né? Mas é isso. Senhores feudais nos seus castelos, nos seus torreões, que controlam grandes propriedades de terra, grandes extensões territoriais, né? E exploram, cobram dos seus camponeses, dos seus servos, tributos. Então, a dinâmica feudal é essa. Né? É uma sociedade caracterizada pelo poder descentralizado, o rei, o governo manda quase nada. Quem manda são os senhores feudais em cada uma de suas regiões, em cada um de seus feudos. Tá? E essa sociedade é dividida entre senhores feudais e servos. Os senhores feudais, a elite, os poderosos, os caras que controlam os castelos, têm as terras, e os servos, os que trabalham, os camponeses. Trabalham na terra, aquela coisa da enxadinha, tal. Isso é um camponês. Vive da produção rural. E que são servos desses senhores feudais. Ou seja, estão submetidos a eles por laços econômicos, ou seja, depende daquela terra, precisa trabalhar na terra para sobreviver, para ter o que comer, e para isso tem que pagar tributo ao senhor. Por laços pessoais de fidelidade, tem todas aquelas características, enfim. Então, quando a gente está falando de Idade Média, de feudalismo, é essa dinâmica fundamental, galera. Tá? Uma sociedade baseada essencialmente, olha atenção a isso, essencialmente na agricultura, na produção rural, ou seja, é uma sociedade industrializada, mecanizada? Não. É uma sociedade essencialmente urbana? Também não. Tem cidades, mas a maior parte da população, a gente pode chutar aí, gente, 85%, 90% da população, até mais, vive no campo, Idade Média rural. A produção agrícola que é o centro da sociedade, é o centro da economia. E a partir dela operam duas classes fundamentais. Os senhores feudais, a elite, quem tem as terras, quem tem a riqueza, quem controla, quem tem armas, ou seja, pode ser arma cavaleira, aquela coisa toda, e quem trabalha, os servos. Essa é a lógica feudal clássica. Né? Aí vocês têm que imaginar. Então, pensem, olha aí, essa é uma daquelas imagens famosas sobre a sociedade feudal. Né? Esse aí é o livro de horas do Duque de Berry, lá do século XIV. Então, pensem isso. Camponeses trabalhando na terra, arando, plantando, colhendo, caçando.
nas terras do senhor e pagam ao senhor os seus tributos, que às vezes são muito elevados. Tá? E tem com esses senhores, às vezes, os seus atritos, que são normais nesse processo. Tem conflito, tem tensão, tem problema. Tá? Esse tem várias iconografias medievais, é isso. Eu quero que vocês pensem isso. A grande massa da população, a grande maioria da população são de camponeses. Que está trabalhando no campo. Tá? E é isso que estou mostrando para vocês iluminuras medievais, obras medievais. Tá? E é isso que se refere. Então, a vida dessas pessoas, pensa na Idade Média numa grande roça. Roção mesmo, rural. Cada um na sua casinha, muito distante, muita natureza, grandes extensões de plantação, tudo isso controlado pelos senhores feudais. Tá? Como esse regime entrou em crise, e aí começa a entrar na gente para o antigo regime. Porque vamos lá, o antigo regime foi a lógica política, econômica, social que perdurou na Europa do final do século XV até o século XVIII, até onde a gente começa o 8º ano, com as revoluções burguesas. É isso aqui. Só que esse antigo regime se formou da crise do feudalismo. Esse é o pulo do gato. Porque vocês vão... Logo a gente vai começar a discutir isso. Característica política do antigo regime. Lembra lá? Falei, antigo regime não é um conceito? Sim, antigo regime é um conceito. Ó, pelo amor de Deus, bota isso na tua cabeça. Não pode esquecer isso. Isso aqui é super importante. Quais são as 3 características do antigo regime? Política, o absolutismo. Vou falar já, uma por uma. Economia, mercantilismo. E a sociedade estamental. Então, ó, o antigo regime é um conceito que resume a Europa do final do século XV ao século XVIII e ele é caracterizado por 3 elementos centrais. A política, na economia e na sociedade. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Tatuado, hein, gente? Ó, tatuado. Não pode esquecer isso. Muito bem. E aí a gente não acabou de falar, portanto, que o antigo regime, nesse período na Europa, não é caracterizado pelo poder absoluto, não é o absolutismo? Então, olha só, já tem um contraste, já tem uma diferença. A Idade Média e o feudalismo era caracterizado pelo poder descentralizado. O poder não estava na mão do rei, não era absoluto na mão do rei, monarquias absolutistas. O poder está descentralizado nos vários senhores feudais. Então, era como se cada senhor feudal fosse o rei na sua região, no seu feudo. Ele que manda, ele que faz, ele que acontece. Isso é uma distinção importante, gente. Em relação ao antigo regime. Então, como esse feudalismo entrou em crise? Como essa sociedade feudal se desconfigurou e dela nasceu o antigo regime? A gente resume a crise do feudalismo em 3 palavrinhas mágicas: peste, guerra e fome. Quem foi a peste, a guerra e a fome? Quais os impactos disso? Peste, isso, crise do feudalismo. Tem até, acho que botei um mapa, botei de novo para vocês verem. Crise do feudalismo começa no século XIV. O que esfacelou, o que derrubou a lógica feudal? As mortes. E de onde veio tanta morte? Desses 3 elementos. A peste negra, as intensas guerras, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas dessa época, e a fome. Esses 3 elementos articulados, olha aqui, ó, o mapa mental, onde eu estou passando o cursor. Esses 3 elementos articulados formam a crise do século XIV, formam a crise do feudalismo. Fome, peste e guerra. Esses elementos juntinhos aqui que vão fomentar a crise do feudalismo. O que foi? O que fez essa crise? Morte. Só, gente, para vocês terem dimensão, né? Só a peste negra estima-se que matou 1/3 da Europa. Só a peste negra. Então, qual é o impacto para o sistema feudal? As pessoas estão morrendo aos montes, às pencas. A gente tem por volta, gente, aí em estimativas, é muito difícil fazer essa estimativa, porque muita gente morria, nego não registrava, enfim, os arquivos se perderam, vários problemas. A gente pode aí chutar por volta
de 40% da sociedade europeia morreu. É tipo você pegar o Brasil e falar 40% das pessoas vão morrer. É coisa pra caramba, gente. É um nível bizarro. Qual o impacto disso para um sistema como o feudalismo, baseado na agricultura? As pessoas estão morrendo. E se o nego está morrendo, não tem ninguém trabalhando na terra, não tem ninguém plantando, colhendo. E se não tem ninguém plantando, colhendo, trabalhando na terra, crise, galera. A sociedade começa a se esfacelar. Ela entra em declínio. Porque a base econômica do feudalismo não é a agricultura, a produção rural lá nos feudos, nos servos. Sim, essa é a base econômica. O sistema está baseado nisso. Se não tem gente trabalhando para produzir no campo, é crise econômica, galera. E aí uma coisa puxa a outra. A crise é muita gente morrendo. Fome, peste e guerra. Show, morte. Muita morte é menos pessoas trabalhando, plantando, colhendo. Menos pessoas plantando, trabalhando, colhendo é menos comida. Ou seja, mais fome. Mais fome, menos comida é mais gente morrendo. E você fica nesse ciclo louco aí, em espiral. E agora foi engraçado. É isso, gente. Olha o pulo do gato aí. O gato tá vendo aqui, o gato. Esse é o entendimento que ele tem que registrar da crise do feudalismo. Qual o impacto, portanto, político dessa forte crise econômica? Aí coloquei no céu, tipo, tudo que eu estou explicando, despovoamento dos campos, gente morrendo, gente sem galera para produzir nos campos, mas morte, crise econômica pesadaça. Qual o impacto político disso? Os senhores feudais começam a entrar em crise porque perdem seus rendimentos. Do que vive o senhor feudal? Dos tributos, das taxações que ele cobra dos seus camponeses. Ponto. Se não tem camponês produzindo na terra, se não tem o que cobrar, o senhor também fica sem grana, ele fica sem recurso, ele começa a perder. E procura cobrar mais de quem sobreviveu, para tentar resolver um pouco a sua situação. E quem sobreviveu, então, ó, crise dos senhores, eles estão arrecadando menos. E os camponeses que estão sobrevivendo estão se revoltando. Porque está todo mundo morrendo, eles também estão sem menos comida, não sei o quê, o preço subiu muito. O sistema feudal está em crise, está em colapso. Toda aquela lógica da sociedade está, explodindo. Então, você tem levantes camponeses, os senhores reprimindo, guerra. É isso aqui, ó. É o sistema feudal fragilizado. Qual a saída que essa elite, que essa nobreza encontrou? Centralizar o poder nas mãos do rei. Aí a gente começa a entrar realmente no nosso tema diante do regime. Com essa desorganização do sistema feudal, essa classe, esses senhores feudais já não conseguiam mais reprimir todos os camponeses, eram muitas revoltas. Então, o que eles preferiram? Qual foi a saída que eles encontraram? Centralizar o poder na mão do rei. Vou dar um exemplo para vocês entenderem e ficar mais próximo. O que é mais fácil, galera? Comandar um grupo tendo um líder ou tendo vários líderes, todo mundo mandando? É mais fácil controlar um grupo, uma comunidade, um setor, quando você tem um líder, quando um cara diz o que tem que fazer e os outros vão juntos. Né? Imagina, vocês estão na sala do Valadares, sei lá, a sala pegou fogo. Começou um incêndio. Se cada um começar a mandar e fazer coisas diferentes, não vai ser muito mais difícil? Vai ser muito mais difícil sair da confusão. Agora, se todo mundo ficar quieto e obedecer uma pessoa e esse líder indicar o que tem que fazer e todo mundo fazer aquilo junto, não é mais fácil resolver a situação? É o que essas elites estão passando aqui no século XIV e XV. Esses senhores estão preferindo ceder um pouco do seu poder para o rei, para que o rei seja esse líder que manda em geral e que,
Sente o dedo, reprima, acabe com os levantes camponeses. Então, a troca, galera. Os senhores feudais, não tinham poder descentralizado? Tinha. Uma das marcas da época moderna é o contrário, poder centralizado. Como isso aconteceu na crise do feudalismo? Tudo que eu estou explicando para vocês. É da crise do feudalismo que esse poder se concentra na mão do rei. Deixa de ser fragmentado nos vários senhores e passa a ser concentrado no poder do rei. Isso só foi possível com a crise do feudalismo. Esse sistema feudal fragmentado, diluído, fragilizado, precisava de um líder. Essa classe dominante de senhores precisavam de um líder para organizar a sociedade, para reorganizar a sociedade, para reprimir os levantes camponeses. Encontram no rei a pessoa que vai ser esse grande líder. A burguesia também entra botando grana, porque ela achou melhor, mais vantajoso ter o poder centralizado no rei. Então é dessa crise do feudalismo que nasce a centralização monárquica, que vai ser o ponto-chave do antigo regime. De novo, vou perguntar para você, o que é antigo regime? Dá uma pausa no vídeo e me responde. Respondeu certo? Jura que respondeu certo para mim? Show. O que é antigo regime? Na política, absolutismo. Na economia, mercantilismo. E na sociedade estamental. Essa é a chave. Essas são as 3 características centrais do antigo regime. Absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. Esse é o elemento ERT, gente. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Tá? Na política, portanto, qual é a grande referência que a gente tem? Qual é a grande característica da Europa, do final do século XV até o século XVIII, dessa Europa moderna, desse antigo regime? O absolutismo. O que é o absolutismo? É quando o rei... Portanto, tem que ter rei. Essa Europa, gente, é a Europa de reis e rainhas, de monarquia. Monarquia é o regime que tem rei. Tá? Então, eu tenho, portanto, que esses reis e rainhas são absolutos. O que é o absolutismo? O que é o poder absoluto dos reis? Significa que nada está acima, nada controla institucionalmente, legalmente o poder do rei. Ele está acima da sociedade. Ele detém o poder absoluto em suas mãos, entre aspas. Ou seja, não é absoluto no sentido que ele faz só o que ele quer. Não é isso, gente. É absoluto no sentido que não há limites legais, institucionais. Ou seja, tecnicamente, nada está acima do poder do rei. Nada controla o poder do rei. Ou da rainha, como vocês estão vendo aí na imagem, da rainha Elizabeth I, na Inglaterra. Lembrando que não é todo país que aceitava rainhas. A Inglaterra é uma exceção nesse sentido. A França, a mulher não podia assumir o trono, enfim. Então, esse é o ponto mais fundamental que a gente tem que reter dessa parte. Tudo bem? Ou seja, significa dizer que o poder vem do rei. É exercido através do rei. E, em última instância, quando a gente está falando de uma monarquia absoluta, é ele que manda. Coordenado, dialogando com a nobreza, junto com a nobreza, com os grupos poderosos, claro, todo poder tem que ter gente que apoie ele. Porque se um regime, um modelo político, um presidente, um rei, não tiver ninguém que apoie ele, ele cai, ele é derrubado por outro. Então, claro que esse rei está sempre negociando, etc. Mas, em última instância, ele é absoluto. Não há limites legais, não há nada acima do poder dele, não há nada que possa constranger, limitar o poder do rei. É essa a questão do ponto de vista legal. Não tem uma constituição, não tem um tribunal, não tem um parlamento. O poder advém todo do rei. Show? Esse é o elemento. Na economia, o tal do mercantilismo. O que foi o mercantilismo, gente? Foi um sistema econômico. Se o absolutismo é um sistema político, ou seja, baseado no poder absoluto de reis e rainhas na Europa, ou seja, a Europa era marcada nesse período do final do século XV até o século XVIII, a Europa moderna, tal do antigo regime, por monarquias absolutistas. Show. Já na economia, tal do mercantilismo. O
que está muito ligado ao absolutismo. O que é o mercantilismo? É uma prática econômica, um sistema econômico no qual o rei, o governo, controla a economia. Então, não é uma economia livre, de livre mercado, de livre ação. É uma economia controlada, tá? Pelo rei. Pelo Estado. Quando a gente fala em Estado, lei da maiúscula, é pelo governo. Ou seja, no absolutismo, quem é o governo? O rei. Pegou? Com o objetivo de sempre enriquecer o reino. E como eles sempre fazem para enriquecer o reino? Acumulando metais preciosos, tal do metalismo, eu montei para vocês aí. Nessa época não tem cédula, papel, tem cartão de crédito. O que era dinheiro nessa época? Metal precioso, ouro e prata. Então era uma prática acumular metais preciosos, balança comercial favorável. É sempre ganhar mais do que perder. É tipo assim, é fechar as contas no azul. Tipo, tu ganha R$100 de mesada. O que seria uma balança comercial favorável? Você terminar o mês, tu ganhou 100, gastou 20. Ah, não, aí não, gastou muito pouco. Ganhou 100, gastou 80. Significa que você acumulou R$20. Então, a sua balança comercial está favorável em R$20. Agora, se você ganhou 100 e gastou 150, a tua balança comercial está em déficit. Está desfavorável em R$50. Ou seja, você perdeu mais do que tinha, está em dívida agora. Então, o objetivo do mercantilismo é sempre manter o reino no azul, ganhando mais do que perdendo. E, claro, entra aí o colonialismo. Como também ajudava a enriquecer o governo, a acumular metais preciosos? Explorando outros territórios, como a América. Tá? E, por fim, essa última característica, a sociedade estamental. Gente, esse é um ponto essencial, galera, do antigo regime. O antigo regime caracterizado, absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É isso que vocês estão vendo, a sociedade em pirâmide. É a sociedade que não é dividida pelo dinheiro, não é o que divide. Por exemplo, o que divide a nossa sociedade hoje? O que faz você estar numa posição na sociedade? O dinheiro. Se você é rico ou se você é pobre. Se você tem coisas, se você tem riquezas, ou se você é um trabalhador. Então é a grana que divide a nossa sociedade. Eu sei se você está na burguesia ou é trabalhador, se você é rico ou se você é um ferrado, a partir da tua grana. Essa sociedade do antigo regime não era assim. Ela se dividia pelos privilégios de nascimento. O que eram os privilégios de nascimento? Título, a nobreza. Então, clero e nobreza, que juntos formam basicamente 2% da sociedade, ou seja, a menor parte, a ínfima parte, a total da classe dominante, são dominantes, têm posições de privilégio porque nasceram em famílias nobres. É um duque, é um conde, é um visconde, é um bispo da igreja. Está na elite, tem privilégios por ser nobre, por vir de grandes famílias nobres. Ao passo que o resto da sociedade é todo mundo que não tem título de nobreza, que não é nobre. Então, não é uma sociedade que é dividida pela grana. Pode ter gente aqui como a burguesia com muita grana, ao passo que você pode ter um nobre quebrado. Mas eles não estão na mesma posição social porque não é o dinheiro que determina as posições da sociedade, é o nascimento. Então, só estava junto com o rei, só tinha privilégio, só estava na corte quem era nobre. E uma das dificuldades de uma sociedade estamental como essa é que você não pode mudar o seu nascimento. Se tem uma coisa que você não pode mudar, é o teu nascimento, cara. Se tu nasceu Silva, tu vai ser Silva, cara. Pode até mudar o nome depois. Mas você não tem como apagar tuas origens. Tu não tem como apagar a mãe e o pai que você tem. Por mais que você minta. Tem gente que é assim, às vezes enriquece, começa a mentir. Diz que não veio do subúrbio, não sei o quê, tal. Mas você não pode apagar o teu nascimento. Aqui é a mesma coisa, o vale. Você não pode mudar o teu nascimento. Você pode até enriquecer ou empobrecer durante a vida. Pode. Mas mudar o nascimento, impossível. Então, uma sociedade que era enrijecida. Você não tinha mobilidade. Você nasceu camponês, enriqueceu, ganhou muito dinheiro e virou nobre. Isso não existe aqui. De novo, não é o dinheiro que determina essa sociedade. É o privilégio do nascimento.
E só pode ser nobre quem nasceu numa família nobre. Então, tu pode ter todo o dinheiro do mundo e enriquecer pra caramba, ser um grande burguês, você nunca vai ter os privilégios. Porque isso não é nobre. Beleza, galera? Então, ó, essa aula é chave, ela é essencial para a gente entender o andamento do curso como um todo, etc. Então, muita atenção a ela, tatua, escreve na testa, enfim, anota tuas dúvidas, traz para a gente nas nossas aulas, porque esse é o elemento fundamental para a gente entender todo o desenrolar que a gente, da história que a gente vai analisar no 8º ano, beleza? Gente, ó, beijão para vocês, abraço. Tchau, tchau.